Então, na semana passada, nós encerramos o capítulo 10 do livro de Atos, o capítulo que marca o momento em que Deus concede o batismo do Espírito Santo para gentios, para pessoas que não faziam parte da nação de Israel, para estrangeiros. Nós vimos ali na figura de Cornélio, um centurião romano, e nos seus convidados a representação deste povo estrangeiro, desse povo gentil. Então ali o Senhor ele coloca oficialmente no corpo da igreja, no corpo de Cristo, pessoas que não faziam parte daquele povo eleito por Deus, o povo que Deus havia feito uma aliança nacional com o povo de Israel, e agora então pessoas de outras nações estão recebendo o Espírito Santo. Falamos bastante acerca da importância deste evento, a importância desse capítulo para a história da igreja. E com o passar do tempo, agora, a partir deste episódio de Atos 10, a igreja cristã ela vai passar por uma mudança profunda de uma realidade onde os membros da igreja eram, na sua maioria, judeus que creram que Jesus era o seu Messias, para uma realidade agora em que os gentios passarão a ser ampla maioria, que é a realidade atual da igreja. Hoje a igreja cristã ela é composta muito mais de gentios, de pessoas de outras nações, do que judeus, pessoas que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então isso muda a partir de Atos 10. Agora nós vamos ver esse caminhar de uma mudança bastante profunda na realidade da igreja. Vimos na semana passada que depois de todos esses eventos que ocorrem no capítulo 10, que ocorreram lá na casa de Cornélio, nós vimos que o apóstolo Pedro ele permaneceu por lá por alguns dias. Pedro possivelmente ele ficou lá ensinando, discipulando aquelas pessoas, dando a eles o mínimo necessário para que eles pudessem, a partir dali, permanecer vivendo como verdadeiros discípulos, para que eles entendessem o mínimo acerca da graça de Deus, da salvação em Jesus e pudessem, a partir dali, serem discípulos do Senhor Jesus, testemunhas daquilo que o Senhor fez. Então, durante esses dias, enquanto Pedro ele permaneceu lá em Cesareia, que era o local onde Cornélio morava, a história do que havia acontecido percorreu distâncias, chegou até na Judéia. Então você vê que a fofoca ela já existia naquele tempo, né? Pessoas contaram tudo aquilo que ocorreu e aquilo seguiu em frente até chegar nos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, lá na Judéia. E aí então, nós vemos que agora no capítulo 11, no momento em que Pedro pisa em Jerusalém, a igreja já estava esperando Pedro. Já estava lá pronta para saber o que havia acontecido, para ouvir as informações que haviam chegado até eles e saber se tudo aquilo era realmente verdade. Então nós vamos fazer a leitura de Atos 11, do verso 1 ao verso 18, o texto mais amplo. Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas no questionamento que aparece até os primeiros 3 versículos, verso 1, 2 e 3. Esse é o nosso alvo, mas vamos fazer a leitura do texto completo, porque nós vamos continuar nele a partir da próxima semana. Então diz assim o texto de Atos 11, a partir do verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo.
Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Irmãos, Lucas aqui ele nos informa, nos primeiros versículos, que as notícias sobre a conversão de Cornélio e da sua família se espalharam rapidamente por toda a Judéia. Isso só reforça a importância de Atos 10, como aquele evento foi algo realmente muito significativo e como aquilo era algo surpreendente para o judeu. Era algo realmente que deixou eles sem entender o que estava acontecendo. De tal forma que quando Pedro chega em Jerusalém, não existe ali uma reunião para celebrar os eventos. Eles não estão ali com faixas, balões, esperando Pedro e os gentios, os novos convertidos, para fazer uma festa de confraternização. Não, pelo contrário. O que estava ali esperando Pedro era um interrogatório, do qual até mesmo os demais apóstolos que estavam em Jerusalém participam ali. O texto diz que todos os da circuncisão, fala que os apóstolos e os irmãos da Judéia estavam lá esperando a Pedro. O verso 2 diz claramente: os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. É isso que diz o texto. E aqui, queridos, se você está acompanhando na mesma Bíblia que eu uso, que é a Nova Almeida Atualizada, essa tradução, eu creio que ela não transmite exatamente o que está acontecendo aqui. Dá uma impressão que esse questionar pode ser apenas a ideia de que eles estavam lá querendo saber mais, fazendo algumas perguntas para entender essa história maravilhosa. Mas não é isso o que está acontecendo ali. A palavra no original, que é traduzido aqui por questioná-lo, tem uma ideia muito mais de disputa, de crítica. Os que eram da circuncisão estavam ali para questionar, para criticar, para disputar com Pedro o que havia acontecido. Existe hostilidade aqui no texto. Esse é o sentimento dessas pessoas que estão ali para falar com Pedro. Existe uma hostilidade em relação àquilo que eles souberam. Especialmente o fato de que Pedro não havia apenas estado com pessoas de outras nações, mas ele havia pregado o evangelho, se hospedado na casa deles, compartilhado de refeições com pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Esse é o alvo do questionamento do verso 3. E mais uma vez aqui, irmãos, nós podemos ver essa rígida distinção e separação que havia entre judeus e gentios. Mais uma vez nós vemos esse muro de inimizade que havia entre eles. Percebam que o questionamento do verso 3 não diz respeito à conversão das pessoas. Não diz respeito ao que aconteceu com Cornélio. O verso 3, o questionamento diz apenas: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. No centro dessa disputa, no centro dessa crítica que está sendo feita, está a comunhão. É isso que está incomodando os judeus. A comunhão de um judeu com gentios. Isso era algo impossível para a cultura deles. Era impossível, dentro da cultura do povo judeu, dividir a mesa com um gentio.
E queridos, comunhão, a comunhão de judeus e gentios é o ponto fundamental do plano de Deus em relação à igreja. A igreja, por definição, é a união de judeus e gentios em um só corpo, vivendo como irmãos. Então a igreja daqueles dias, sob a liderança dos apóstolos, está tendo que lidar agora, neste momento histórico, com desafios extremamente importantes. Eles estão ali vivendo um momento de transição profundo. Se você observou com cuidado o texto, você deve ter notado aqui nesses primeiros 3 versículos, que são versículos bastante simples. Não há grande dificuldade de interpretarmos o que está aqui. Não há dificuldade em entender. Esses versículos nos mostram uma igreja enfrentando um período de grande mudança. É um período de transição profundo. A realidade da igreja vai mudar completamente a partir desses eventos. E, irmãos, períodos de mudanças são sempre desafiadores para nós. Momentos em que temos que lidar com os nossos sentimentos. Quando nós vamos mudar algo, nós lidamos com sentimentos no nosso coração. Especialmente aquele medo do algo que nós não conhecemos, o medo do desconhecido. O que vai acontecer a partir de agora? Aquilo que eu imaginava para a igreja vai mudar completamente. As pessoas que eram o alvo na minha cabeça de evangelismo, agora vai mudar totalmente. A comunhão já vai ser muito diferente. Nós somos pessoas que temos dificuldades com as mudanças. Por quê? Porque nós nos acostumamos facilmente com um padrão de repetição. E nós vamos nos sentindo confortáveis com aquele padrão. Irmãos, eu falo isso em hábitos simples da nossa vida. Não é difícil promover mudanças de hábito. Né? A gente se torna cristão, às vezes a principal mudança que já causa um baque é a realidade de que eu tenho que ler a Bíblia. E eu preciso encaixar a leitura na minha vida que não tinha leitura. E isso é difícil, pode ser doloroso, custa. E nós temos dificuldade de implementar um hábito. Mas a partir daquele momento que o hábito é inserido, as coisas começam a caminhar de uma maneira diferente. Então, se isso é difícil para as pequenas mudanças da nossa vida, você imagina uma questão complexa e profunda, como era a questão cultural que envolve judeus e gentios. Então, por isso, irmãos, eu quero destacar 3 desafios aqui que essa igreja em Atos 11 terá que enfrentar neste período de profunda mudança. São desafios que nós também podemos enfrentar nos nossos dias. Seja na nossa vida como congregação, seja na nossa vida pessoal. E eu gostaria de apresentar cada um desses desafios e fazer algumas aplicações práticas que sejam pertinentes a nós hoje. Então, essa igreja de Atos 11 aqui, ela está tendo neste momento de enfrentar um processo de mudança. Uma mudança tão profunda que os deixou assustados. E os desafios que ela terá que enfrentar, de acordo com esse texto, é, em primeiro lugar, enfrentar o peso da tradição. Essa é a primeira dificuldade que eles vão ter que lidar. Depois, nós veremos que eles terão que lidar com a sua própria imaturidade. E, por fim, nós veremos que essa igreja terá que lidar com os questionamentos que são levantados ali. Então, em primeiro lugar, aqui, de acordo com essa realidade de Atos 11, eu queria trazer para vocês a igreja tendo que lidar com o peso da tradição. É importante começar dizendo que tradição não é algo necessariamente ruim. Por quê? Porque todo sistema religioso, toda denominação, com o passar do tempo, vai criando as suas próprias tradições. Cada igreja, cada congregação tem a sua própria liturgia, a maneira como procede no culto, né? Quantos cânticos, o momento da oração, o momento da leitura. Isso se torna algo tradicional. Você tem o calendário, as programações, o horário onde é feito os cultos, um conjunto de coisas que com o passar do tempo, conforme vão sendo vivenciadas, criam raízes de tradição.
Isso vai se enraizando em nós. O judaísmo daqueles dias tinha as suas tradições. Uma tradição que não era de pouco tempo, uma tradição milenar. E lembre-se, a igreja cristã deste momento que nós estamos analisando da história, de Atos 11, é muito diferente da nossa igreja hoje, da igreja cristã dos nossos dias. O cristianismo em Atos 11 ainda existe dentro de um contexto judaico. Ele ainda é visto como parte do judaísmo, como se fosse uma seita judaica. O desligamento do cristianismo com o judaísmo, ele começa a dar os primeiros passos agora, com a conversão dos gentios em Atos 10. Mas os judeus ali ainda viam os gentios como estranhos ao povo de Deus. A tradição dos judeus daquele momento era de não ter comunhão com eles. Fazia parte da tradição. Eles não deveriam nem entrar na casa de um gentio. Isso era tão forte naquele momento que alguns irmãos da igreja em Jerusalém, quando souberam que Pedro havia estado com gentios, se hospedado na casa deles, feito refeição com eles, e o mais grave, haviam pregado o evangelho e eles haviam se convertido, isso abalou a igreja da Judéia. Isso abalou. Por quê? Por que houve esse abalo nas estruturas da igreja? Porque isso não deveria ter acontecido? Porque Pedro desobedeceu alguma ordem que Jesus deu a eles? Não. A reação ocorre porque eles estão presos a uma tradição. Na cabeça deles, isso não deveria acontecer. A comunhão com gentios significa o fim de uma tradição que estava enraizada no coração deles. Algo de centenas de anos. Algo que foi transmitido de pais para filhos. E quando algo que faz parte da nossa vida de forma tradicional, quando algo que é uma tradição para nós acaba, quando nós temos que mudar algo do qual nós estamos acostumados, isso gera uma reação em nós. Traz um sentimento de que nós estamos perdendo algo importante da nossa história. Nós nos acostumamos com esses padrões, com as nossas rotinas. E com o passar do tempo, isso vai se tornando precioso para nós. E sempre que nós temos que mudar algo que nós estamos acostumados, seja mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de escola, seja o que for, seja qual for a mudança, nós sempre tendemos a ficar nervosos. Nós começamos a imaginar tudo o que pode acontecer. Eu tenho que me mudar de cidade. Mas como será que vai ser lá? E aí começa o medo. O que será que eu vou encontrar naquele lugar? Quais serão as pessoas que vão conviver perto de mim? O que vai acontecer? E nós ficamos nervosos, ansiosos, imaginando todos os cenários possíveis. Isso é o medo do desconhecido. E por não querer sentir esse medo, nós podemos nos tornar resistentes a mudanças. A não querer nenhum tipo de mudança. A não querer alterar aquilo que é tradicional para nós. É o que nós vemos aqui acontecendo em Atos. E é isso que pode acontecer, pode estar acontecendo, ou já aconteceu na sua própria vida. Como o assunto aqui está mais relacionado a uma tradição, vinculado à religião, eu gostaria de trazer uma aplicação nesse sentido. Porque da mesma forma que toda pessoa, da mesma forma que cada um desses envolvidos aqui em Atos 11 tiveram resistências a uma mudança no sentido da comunhão religiosa, todos nós, quando nós chegamos a Cristo, todos nós, quando nós ouvimos falar de Jesus, da igreja, todos nós chegamos com certa bagagem. A não ser as crianças que nascem dentro do contexto já cristão, elas não têm isso. Mas, do contrário, todos nós, quando chegamos a Cristo, nós trazemos conosco uma mochila de tradições, de costumes, de práticas e muitas vezes religiosas. O nosso país, ele é fundado em uma base católica romana. Muitos de nós aqui provavelmente vieram de famílias com tradição católica. E aí, quando nós chegamos na fé evangélica, que embora ambas compartilhem do mesmo Cristo das Escrituras, existe uma diferença considerável em tradição.
É marcante a diferença. E o processo de deixar para trás aquilo que me é querido pode ser difícil. Pode ser muitas vezes doloroso. Para alguns pode ser fácil. Para mim não houve dificuldade nenhuma em abandonar algo que eu nem vivia muito por dentro, só fazia aquilo que era o mínimo exigido dentro do catolicismo. Mas para outros pode ser difícil abandonar. Muitas pessoas viveram muitas histórias dentro daquele contexto e têm um apego afetivo, sentimental. O que eu não posso fazer é porque para mim foi fácil eu exigir que para todo mundo seja assim também. E não ter compaixão do processo doloroso que é a mudança. Eu sei que para muitos pode ser extremamente difícil. Desconstruir memórias afetivas que foram feitas ao longo de anos. Muitas construídas dentro do sistema religioso onde elas estavam. E nesses momentos é importante sempre pensar a quem nós devemos de fato devoção. A nossa devoção, ou seja, a nossa dedicação intensa, ela não pode estar presa a um determinado sistema ou códigos de tradição. A nossa devoção deve ser colocada naquele que morreu por mim, em Cristo e somente nele. Eu não posso botar todas as minhas emoções em uma denominação, um conjunto de regras, uma liturgia, alguma prática que veio, na verdade, da mente de pessoas. E não algo que está imposto na santa palavra de Deus. Então, se eu estou vivendo um processo de mudança nesse sentido, eu troquei a denominação, estou numa denominação diferente porque eu percebi que na anterior a palavra de Deus não era ensinada, mas tem certas coisas que nessa nova que eu estou, que eu tenho aprendido da Bíblia, tem coisas que eu não acho que... Você tem que entender o que é mais importante. E aonde deve estar a sua devoção, aonde deve estar o seu coração. Não é naquilo que foi construído com base na tradição de homens, mas naquilo que foi construído pelo nosso Deus. Isso é sempre o mais importante. Nossa devoção deve estar no Senhor e somente nele. Para outros, talvez a mudança não seja relacionada ao sistema religioso. Algumas pessoas têm medo da mudança no sentido de abandonar práticas que lhe dão prazer ou que lhe deram prazer no passado, que lhe deram satisfação, mas que agora, conhecendo mais das Escrituras, sabe que se houver um compromisso com isso, elas terão que abandonar certas coisas. E isso pode ser, mais uma vez, um processo doloroso e difícil. Ela sabe, se eu me comprometer com Cristo, certas coisas terão que mudar. E aí ela tem medo de deixar coisas que ela tem prazer. Ela tem medo de deixar para trás um estilo de vida reprovável. Mas aí, mais uma vez, o que é mais importante? Aonde que deve estar a minha devoção? O que está em jogo aqui? Pequenos prazeres momentâneos dessa vida versus vida eterna com o Senhor. Irmãos, eu não sei a situação de todos. Mas caso você se encontre em uma situação em que deixar para trás certas coisas, em troca de um compromisso profundo com Cristo, seja algo difícil para você, se você está num processo de mudança doloroso, no sentido de ter que mudar, de que ter que deixar para trás algumas coisas que você tem apego sentimental, se você está enfrentando medo, essa angústia, essa ansiedade da mudança, se você está enfrentando o medo de assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor e de dizer muitas vezes publicamente, olha, eu mudei. Às vezes nós temos medo do mais simples, de o que eu vou dizer para aquelas pessoas que eu conheço, para meus amigos que ainda estão lá, ou para minha família, o que eu vou dizer? Eu vou ter que dizer, eu mudei. Eu não sou mais como eu era. Eu não estou indo mais em determinado lugar. Eu virei crente. Às vezes nós temos medo de dizer que somos crentes.
Sim, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Se você estiver enfrentando esses medos, aprenda com o salmista. Ore o Salmo 56, verso 3 e 4. A oração do salmista, no Salmo 56, verso 3 a 4, ele diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Se você está enfrentando este medo, ore assim: quando eu estiver com medo, hei de confiar em ti, no Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu confio, neste Deus eu nada temerei. Se você firmar um compromisso com o Senhor e sua palavra, se você tomar essa convicção na sua vida, eu vou a partir de agora assumir um compromisso de um discípulo de Jesus, você pode estar seguro. O Senhor estará contigo o tempo todo e vai lhe ajudar em qualquer circunstância. Apenas confie. A igreja na Judéia, ela está enfrentando isso. Esse medo provocado por uma mudança que está aos olhos deles. Presos a uma tradição do passado, eles tinham que decidir que rumo tomar. O segundo desafio que a igreja enfrenta aqui é a imaturidade. Existe aqui, envolto nessa cobrança, nessa forte cobrança de todos aqueles que eram da circuncisão, Lucas, ele faz questão de ressaltar isso, né? Toda a igreja em Jerusalém, unânime, inclusive os apóstolos que estavam ali presentes, eles estavam ali realizando esse questionamento. Existe aqui envolvido uma boa dose de imaturidade. E quando eu falo imaturidade, eu não estou falando falta de piedade. Eu não estou falando pessoas descrentes. Eram pessoas que criam em Jesus de forma verdadeira, mas que ainda havia certa dúvida. Havia uma fé que era pequena naquilo que Deus pode fazer. Nós não podemos nunca esquecer que a igreja aqui em Atos está dando os seus primeiros passos. É uma igreja nova, pouco tempo de caminhada, muita coisa mudou de uma maneira muito rápida. É necessário tempo. Tempo para o ensino ser absorvido, tempo para o ensino de Cristo ser praticado. O Novo Testamento ele está repleto de textos que mostram que mesmo um crente legítimo, ele pode manifestar em sua vida uma fé limitada ou uma fé vacilante. Por várias vezes, Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé, ao ponto de que chegou um momento em que os discípulos pediram expressamente para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pediram, eles viam, eles percebiam uma fé vacilante. Eles diziam: Senhor, aumenta a nossa fé. Você tem na epístola de Tiago uma exortação no primeiro capítulo da carta de que nós devemos pedir a Deus por uma sabedoria com uma fé firme, com uma fé que não vacila, que não duvida. Ou seja, é possível que nas nossas orações, mesmo crentes, nós duvidamos do que Deus pode fazer. É possível que você, nas suas orações, peça algo a Deus com uma fé vacilante, que pede, mas fica em dúvida. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus pode mudar mesmo? Parece que esse é o caso do texto aqui de hoje. Essas pessoas que estão ali questionando a Pedro têm uma fé insegura. É uma fé que duvida daquilo que Deus pode fazer. E aí então eles questionam a Pedro. Irmãos, essa imaturidade é algo que acompanha o desenvolvimento da igreja, que acompanha a vida de qualquer crente. Existe um processo de maturidade comum que nos leva a conhecer e progredir dia a dia. Isso leva tempo. Isso exige esforço. Quantas vezes, mesmo crendo em Deus e crendo na palavra,
nós não nos pegamos duvidando ou temendo o dia de amanhã? Quantas vezes? Quantas vezes, quando os nossos planos são frustrados, quando as coisas saem do nosso controle, nós não questionamos a Deus? Não questionamos até mesmo se somos filhos? Ah, Senhor, será que eu sou salvo mesmo? Quantas vezes você não olha para um irmão tropeçando e pensa, mas essa pessoa nunca vai mudar? Às vezes nós olhamos para aqueles da nossa própria casa, que é o mais fácil, olhar para alguém da nossa família e dizer, não, mas essa pessoa... ela está vindo na igreja, ela diz que crê em Jesus, mas de novo, caindo nessas coisas. Não tem jeito. Nós duvidamos do poder de Deus em transformar as pessoas. Qual era o plano da igreja da Judéia? Qual era o plano da igreja em Atos 11? Qual era o plano que passava na mente deles? Na cabeça deles, o processo era bem claro. Todo crente deve primeiro ser um judeu. Quer ser crente? Se torne primeiro judeu. Você tem que aderir ao judaísmo, fazer a circuncisão, abraçar a lei mosaica e depois você vai se tornar um cristão. Era isso que passava na mente deles. Esse era o plano. Estava claro. O cristianismo é uma extensão do judaísmo. Para eles era difícil imaginar que um gentil pudesse se tornar crente sem nem conhecer o Antigo Testamento. Para eles era difícil imaginar que um gentil podia ser crente sem conhecer a tradição judaica. Eles deviam pensar como que eles podem crer no Messias se eles não sabem nem o que é o Messias. A figura do Messias é uma figura que está profetizada no Antigo Testamento. Eles deviam pensar isso. Nós somos judeus, nós conhecemos as profecias. Nós cremos no Messias porque nós sabemos o que é o Messias. Mas eles não. Como eles querem pular essa etapa? Eles precisam primeiro se tornar judeus, aprender, ter boas aulas com os religiosos, aprender o Antigo Testamento, aí então eles vão saber o que é o Messias e vão poder crer neles. Na mente desses irmãos, possivelmente era impossível pular essa etapa. Para eles era impossível, na cabeça deles, que uma pessoa que estava inserida em um contexto pagão, politeísta, muitos deuses, assim era a cultura romana, e direto para o cristianismo monoteísta. Num único evento, em um único encontro. Era isso que estava passando. Isso era difícil demais. Foi difícil para Pedro, lembram? No capítulo 10, nós vimos tudo aquilo que o Senhor teve que fazer para que ele entendesse aquilo. Mas era isso que Deus estava fazendo. Interferindo sobrenaturalmente, diretamente, dando evidências, cabia a eles confiar. Como dizer que nós não passamos por momentos assim? Quantas vezes nós não olhamos para o problema, para uma dificuldade, para algo que foge do nosso controle e nos pegamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Duvidando do seu cuidado por nós. Duvidando do seu amor. Duvidando do seu poder transformador. Quantas vezes? Quando você enfrenta um momento de dúvida, irmão, se você olha para você mesmo e vê uma fé vacilante, quando você percebe dificuldades em confiar naquilo que você já sabe sobre Deus, sobre a palavra, quando você se vê no momento de questionar a sua própria fé, isso não significa que você não crê. Isso não significa que você não tem fé, mas que a sua fé tem que amadurecer. E muitas vezes o instrumento que Deus usa para nos fazer crescer na fé, crescer em maturidade, para nos ter uma fé mais forte, são justamente as provações. É justamente os momentos de dificuldade. Olha o que diz a palavra sobre isso. Lá em Romanos 5, 3 e 4, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo diz, olha, nós nos alegramos nas dificuldades. Mas como? Por quê? E aí ele diz,
sabendo que a tribulação produz em nós perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ou seja, a dificuldade na vida do crente nos faz crescer. Nos faz ser perseverante, nos faz perseverar na fé. É Deus trabalhando em nós. Tiago também, no capítulo 1, versos 2 e 3, ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Que loucura é essa, Tiago? Você está ficando doido? Como assim? Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem é que quer sofrer, irmãos? Quem é que quer passar por dificuldade? Nenhum de nós quer. Mas olha o que Tiago diz, tenham motivo de grande alegria. Aí ele explica, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Sabendo que a provação na nossa vida como crentes produz frutos que glorificam o Senhor e que nos fazem crescer. Nos fazem ser crentes mais maduros, capazes de resistir às dificuldades deste mundo. Então, nesses momentos de dúvida, em que percebemos em nós uma fé pequena, nós temos que lembrar das verdades e das promessas da palavra de Deus. Lembrar que se nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador, não importa quão pequena seja a minha fé nele. Não importa. Não importa o quão vacilante seja essa minha fé. Não importa. Porque ela, por menor que seja, se for colocada no lugar certo, que é Cristo, a minha salvação está garantida. Está garantida. Porque a salvação já foi conquistada na cruz por Cristo. Por isso, a menor fé neste mundo, a fé mais vacilante que houver neste planeta, se ela estiver colocada na pessoa certa, em Jesus, ela é suficiente para salvar. Para salvar. Então, se em momentos de luta, dificuldade, você se questiona, percebe uma fé que não é consistente, se a sua fé, por menor que seja, estiver em Cristo, o seu maior problema já foi solucionado. O seu maior problema já foi resolvido. Os problemas dessa vida são minúsculos comparado ao maior problema da humanidade, que é a nossa separação de Deus. E se nós morrermos dessa forma, nós passaremos a eternidade separados daquele que nos criou. Esse é o maior problema. É por isso que nós podemos nos alegrar nas tribulações, nas dificuldades, porque nós em Cristo sabemos que a salvação está garantida. Sabemos que a nossa tribulação do momento tem data e hora para acabar. Data e hora para acabar. Um dia ela acabará. Eu não sei quando. Eu não sei porque alguns sofrem mais do que outros. Mas eu sei que para todo crente o destino é certo. Essa manhã eu estava lendo das enchentes no Texas. Não sei se vocês acompanharam. De um local onde havia um retiro, 750 crianças, em uma colônia de férias tradicional lá para eles. Uma colônia de férias cristã. Várias crianças morreram. Foi mais ou menos como aconteceu aqui no sul, foi muito repentino. Eles não conseguiram prever o que ia acontecer. Várias crianças morreram, várias ainda desaparecidas. E eu fico pensando, Senhor, por quê? Como que isso pode ser bom para uma família de pais crentes perder o seu filho numa enchente? Como que isso pode ser algo bom? Mas aí eu lembro
que os meus olhos são limitados, o meu entendimento é limitado. Eu não sei. Eu não sei responder, eu não sei por que Deus permite essas coisas, mas o que eu sei é que Deus tudo faz para o nosso bem. De alguma maneira misteriosa, que nós não sabemos explicar, essa tragédia foi a melhor coisa que poderia acontecer para essas famílias que perderam seus filhos. É isso que a Bíblia nos diz, que tudo que Deus faz para nós é bom. O que eu tenho que fazer é crer nisso, crer na justiça de Deus, crer que os planos para nós são sempre bons, perfeitos e agradáveis, mesmo que esses planos envolvam tribulações, provações. Esse é o caminho da maturidade, da perseverança. Seguir em frente mesmo quando tudo estiver contra mim. Nesses momentos de grande provação, eu preciso crer que Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Mas se as circunstâncias não mudam, eu tenho que entender que aquilo que eu estou enfrentando é certamente o melhor para mim. Certamente o melhor para mim. Não vou entender agora, mas um dia eu entenderei. Um dia essas coisas ficarão claras diante do Senhor. Por fim, vemos também a igreja da Judéia tendo que enfrentar os questionamentos. E aqui, queridos, nesse desafio, há dois lados envolvidos. Dois lados tendo que lidar com esses questionamentos. De um lado, você tem os membros da igreja na Judéia, que estão levantando questionamentos sobre os rumos que a igreja está tomando, e do outro você tem Pedro, aquele apóstolo que foi comissionado por Jesus para ser o líder da igreja. Ele está tendo que responder esses questionamentos. E isso é uma situação comum. É presente nas igrejas. É presente em momentos de mudança. Talvez isso não seja tão facilmente perceptível, no caso, como a nossa igreja é uma igreja nova, recém-plantada, mas em muitos lugares, eu mesmo conheço pastores que estão neste momento enfrentando processos de mudança, ou igrejas em revitalização, igrejas que trocam de pastores. Essa dinâmica de questionamento em virtude da mudança é algo comum. Sendo que em alguns casos, esses questionamentos podem levar a rupturas e divisões. Então, a forma como a igreja da Judéia lidou com os questionamentos aqui foi crucial para o desenvolvimento da igreja, para os rumos que a igreja tomou dali para frente. Nós vamos ver a maneira como eles lidaram com isso na próxima semana, mas aqui eu já vou adiantar alguns princípios que nós temos que aprender, para que se passarmos por momentos assim, que nós possamos lidar de uma forma em que a igreja seja edificada e não separada. É muito importante que a igreja ela sempre deixe muito claro aquilo que é inegociável para ela. Pontos que não são passíveis de mudança. A igreja tem que fazer isso. Por qual motivo a nossa igreja tem uma confissão de fé registrada, da qual todos os membros precisam voluntariamente assinar ela, ou concordar com ela? Por que será que nós insistimos aqui, nos cultos da quarta-feira, de ensinar aquelas que são as doutrinas intituladas por nós de fundamentais? Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos deixando bem claro para todos aqueles que fazem parte dessa igreja aquilo que é inegociável para nós. Nós mostramos aquilo que a Bíblia deixa claro e que não há margem de mudança. Se amanhã os pastores dessa igreja chegarem aqui e disserem: olha, nós pensamos melhor, estudamos melhor a Bíblia e nós vimos que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. O que aconteceria? Eu espero que os questionamentos sejam imediatos. Que hajam questionamentos da parte da igreja. Que os membros convoquem os pastores e exponham os argumentos. Lembrem aos pastores daquilo que é inegociável para nós. Pontos onde a Bíblia não deixa dúvida. Muda-se a doutrina, porque os pastores agora acharam que Jesus não é Deus? Não, mudam-se os pastores.
vocês estão convidados a se retirar. Porque nós temos aqui inegociáveis. Pontos que nós não mudamos. E a divindade de Cristo é para nós algo inegociável. Jesus é Deus e sempre será Deus. Agora, o pastor resolveu parar de expor Atos. Ele vai começar a expor Levítico. Eu imagino que alguns questionamentos seriam levantados. Mas, pastor, por qual motivo parou agora Atos? Estava começando a engrenar. Agora, o Senhor vai parar, do nada, vai lá para Levítico. Vamos estudar todos aqueles conjuntos da lei mosaica. Por quê? Certamente alguns não gostariam, talvez outros gostariam. Eu gosto do Antigo Testamento. Estou ansioso para entender um livro que eu até hoje não entendi. O que fazer diante de uma situação assim? Questionar tudo debaixo da luz das Escrituras. Questionamentos são normais, eles podem acontecer, eles vão acontecer. Mas aí nós temos que pensar, existe algo nas Escrituras que proíba o nosso pastor de mudar o livro que ele está expondo? Não. Então, por mais que eu discorde dessa mudança, eu tenho que confiar na liderança dos pastores que foram colocados ali por Deus. Eu não vejo motivo para questionar a liderança do pastor se nós aqui temos crescido no conhecimento bíblico, temos aprendido debaixo da sua liderança. Então, eu vou confiar. Eu não concordo, mas eu vou confiar. Caso isso não produza frutos, eu creio que o pastor vai perceber. E ele vai alterar isso. Mudanças ocorrem no caminhar da congregação. A nossa jornada aqui é de constante mudança. Deus está operando uma grande mudança em nós mesmos. Pessoalmente. A nossa jornada como cristãos é uma jornada de mudança, transformados de glória em glória, dia a dia. Como que isso não iria ser refletido no contexto da igreja? A igreja cresce em número, tem que haver mudanças de estrutura, de organização. Às vezes a igreja vai crescer em maturidade na sua compreensão teológica e é possível que coisas secundárias também sejam alteradas. Daquilo que não é inegociável. Mas sempre, toda e qualquer mudança, não importa a área, seja estrutural, sejam nas questões secundárias da doutrina, sempre elas devem ser avaliadas, questionadas, em completa e humilde submissão às Escrituras. Nem sempre nós vamos concordar com as mudanças, mas nós precisamos discernir aquilo que é inegociável daquilo que é apenas uma preferência pessoal. Eu lembro que quando nós alteramos o horário do culto, a nossa igreja no passado tinha culto à noite no domingo. E em assembleia, a igreja decidiu passar para ter um culto de manhã. Algumas pessoas não gostaram da mudança. É normal. Tem certas coisas que nós não vamos... eu preferia como era antes. Então nós retiramos, não sei se vocês perceberam, um cântico aqui do culto de domingo. É um cântico a menos. Antes era 3 para iniciar, agora é só 2. A leitura, que era no início, passou para o meio. E talvez você pode ter pensado, poxa, eu não gostei, eu gostava de como era antes. Preferências são normais. Mas quando não é algo que fere os inegociáveis, nós temos que descansar e entender que Deus é aquele que em primeiro lugar está na liderança. E que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu confio naqueles que estão na liderança e confio quando a decisão ocorre em assembleia na maioria. E sobre isso também cabe a líderes uma palavra. Irmãos, é necessário coragem para enfrentar os questionamentos. É necessário se manter submissos às convicções bíblicas. A Bíblia é sempre a autoridade máxima sobre nós. Ela é o árbitro. E se o líder não for corajoso, existe uma tendência dele ser deixado levar por pressões e acabar em um momento ou outro tomando decisões que vão comprometer a saúde da igreja local. Irmãos, basta você reparar a quantidade de igrejas históricas
que tem sucumbido a pressões externas. Quantas igrejas históricas têm ordenado mulheres ao ministério pastoral? Por quê? Porque em algum momento o líder não foi firme o suficiente ou corajoso o suficiente para dizer não, nós não vamos ceder às pressões de uma cultura feminista. Nós vamos nos manter fiéis às Escrituras, por mais difícil que isso possa ser. Às vezes, hoje em dia, até pior do que isso. Já existem igrejas inclusivas, com pastores declaradamente homossexuais, praticando algo como se aquilo não fosse condenado nas Escrituras. O pecado é pecado. Deve ser tratado como pecado. Deve ser apresentado Cristo, a esperança de mudança e salvação. Devemos ter amor por essas pessoas, é óbvio. Mas o meu amor não pode ser maior ao ponto de eu fechar isso aqui e dizer, não, está tudo bem. Viva de qualquer jeito. Ah, Deus conhece o seu coração. É óbvio que Deus conhece. E por Ele conhecer, isso me dá medo. A liderança, ela precisa sempre ser firme e manter isso como principal sempre. Se a palavra de Deus diz não, a liderança da igreja deve dizer não. Se a palavra diz sim, a igreja deve dizer sim. Isso aqui é o mais importante sempre. Então, queridos, ao olharmos para o exemplo da igreja na Judéia, para os desafios que estão sendo enfrentados no contexto da igreja local ali, eu creio que esse texto é para nós um convite a uma avaliação honesta, uma autoavaliação, sobre como nós lidamos com as mudanças, como nós lidamos com questionamentos que surgem na nossa própria caminhada de fé. Será que diante de transformações inevitáveis, nós temos buscado discernir aquilo que é inegociável, daquilo que pode ser mudado? Será que nós temos conhecimento suficiente para saber aquilo que a Bíblia exige como certo? O quanto nós precisamos crescer ainda nesse conhecimento? Ou será que nós temos nos deixado abalar por preferências pessoais, pelas nossas próprias inseguranças diante de algo novo? Lembram o diácono Mateus, né? Ele ensinou aqui na igreja na quarta-feira sobre santificação e ele apresentou o crente ativista. Lembra? Teve o crente cabeção, o crente emoção e o crente ativista. E o ativista ele era fortinho, tipo Felipe, né? Braço grande. E o crente ativista é aquele que nunca está contente. Ele sempre está dizendo, mas se fosse eu faria diferente. Mas essa decisão que foi tomada eu não gostei. Tudo reclama. Às vezes nós podemos ser assim. Nos envolvemos pouco e reclamamos muito. É importante reconhecer que nós precisamos crescer. É importante ter humildade nesse sentido. Para que haja uma mudança e um amadurecimento em vários aspectos. Na estrutura, doutrinário e pessoal. Crescer em maturidade exige de nós humildade em aprender. Coragem em questionar. Devemos ser questionadores. Hoje tem tanta mentira sendo propagada por aí, e hoje com a facilidade da internet nós compramos tudo e absorvemos tudo como se fosse uma verdade irrefutável. Sai lá qualquer informação, de cunho científico e a gente nem questiona. Não. Se estão falando que a Terra tem tantos bilhões de anos, então deve estar certo. Como chegaram nessa conclusão? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós devemos ser questionadores. Questionar é bom, é importante, mas nós temos que pedir a Deus sabedoria para distinguir o certo do errado, para distinguir o que pode e o que não pode ser mudado. E a maneira como nós nos postamos diante dessa situação reflete muito a nossa submissão à Bíblia.
reflete o nosso compromisso com a edificação do corpo, reflete a nossa maturidade. Então, queridos, que cada um possa refletir sobre a sua própria disposição em caminhar em unidade, mesmo quando há algum desconforto, alguma discordância, mesmo quando você não está de acordo com algo que está sendo feito, que você possa confiar que Deus, Ele opera por meio de processos de mudança, que começa aqui dentro da nossa própria vida, do nosso próprio coração, da nossa própria mente que vai sendo transformada. Então, que nós tenhamos coragem de lutar e preservar aquilo que é essencial, aquilo que é inegociável, e que possamos fazer em humildade e compromisso constante com a palavra de Deus. Amém? Que investimento bom esse relógio, hein? Hã? Ô, pastor, acabou 15 para as 11 hoje. Viu? Só o presente que foi recebido. Na verdade, foi recebido de presente, uma doação que a gente recebeu. Não sei se foi uma indireta para os pastores, mas fiquei contente com isso. Vamos ter uma palavra de oração, então? Vamos orar para encerrar. Pai amado, bondoso Deus, queremos louvar o Senhor por mais uma vez. Podemos aqui nos reunir livremente, de maneira confortável, sabendo que esse não é um privilégio de muitos cristãos ao longo da história. Sabemos, ao estudar o livro de Atos, que conta um pouco dessa história que segue por milhares de anos, nós podemos ver que o Senhor, por muitas vezes, deu aos seus filhos momentos de tribulação e provação. E se nós hoje desfrutamos aqui de paz, conforto, um momento onde nós podemos aqui reunidos em torno da palavra de forma tão prazerosa, que isso seja visto como uma grande bênção e um grande presente que o Senhor nos dá. Eu peço que o Senhor continue a nos guardar assim. Eu peço que o Senhor continue a nos dar dessa condição, Deus, que possamos continuar crescendo em conhecimento de Ti, por meio do convívio na congregação, das nossas vidas diárias, mas que em algum momento o sofrimento e a tribulação bater em nossa porta, nós possamos nos lembrar de que o Senhor tudo faz para o nosso bem. E que a tribulação na vida do crente, ela tem um bom propósito. Nos fazer ser mais perseverantes, nos fazer amadurecer em Ti. Então, Senhor, nos ensina diariamente, nos faz crescer a fé em nós. Nos ajuda a confiar mesmo quando a confiança nos falta. E que sempre, Deus, possamos nos apegar a Ti e a Tua palavra. Sendo corajosos em lutar por ela. Corajosos em mesmo ao mundo que desdenha do Senhor, que ignora a Tua palavra, que possamos ser vozes do Senhor aqui. E que possamos anunciar aos quatro ventos de que o Senhor é Deus. Que o Senhor reina e um dia reinará aqui conosco. Que possamos encontrar esperanças nisso e que o Senhor nos mova sempre nesse caminho de maturidade em Ti. Esse é o nosso desejo, nossa oração em nome de Cristo. Amém.